Aqui estou. Então, o tema de hoje é aquilo que mais sabota a gente e nossas realizações. Oi, eu sou a Silene, com você, desvendando o enigma de como nós e o universo funcionam. Meu cabelo hoje está de pica-pau. Ai, ai. Como nós e o universo funcionam. Como é possível ter a vida que você quer do jeito que você deseja, simplesmente encontrando a verdade. E hoje nós vamos falar de uma das leis universais, a lei do pensamento. E antes que eu comece a falar, né? Eu quero dar os créditos para a lei as leis do pensamento, leis universais. Esse vídeo de hoje, ele é inspirado no Bob Proctor e Napoleão Hill. Então, porque assim, a gente fala de tantas coisas e nós aprendemos sempre com alguém, né? Nós aprendemos tudo que nós sabemos, a gente aprendeu com alguém. É tão engraçado porque a gente precisa dar os créditos. Imagina se todas as palavras que a gente falar, a gente tem que falar, eu aprendi isso com fulano, eu aprendi com cicrano, vai ficar todo mundo louco, né? E um outro lembrete é, se você sente vontade de curtir o vídeo, se você sente vontade de compartilhar com alguém que você julga que precisa, é legal, porque com isso você já vai estar praticando uma das maiores leis universais, que é a lei da contribuição, que eu, em outro momento, vou fazer um vídeo específico sobre ela, e neste momento você já começa a praticar, né? Recados dados, vamos então à lei poderosa, a lei do pensamento. Qual é o maior obstáculo que o ser humano enfrenta? Deixa eu tomar uma água. O maior obstáculo que o ser humano enfrenta para usar essa lei a seu favor. E essa lei, quando ela não é respeitada, que a gente não acreditar, quando você não acredita que é o pensamento que cria a sua realidade, isso porque a gente não aprendeu isso. A gente aprendeu coisas muito diferentes. Então, hoje a gente está num processo dessa aprendizagem. Algumas pessoas até entendem, acredita, mas está só no intelecto, né? E a gente precisa pôr isso no subconsciente, senão não funciona. Por essa crença, tem que implantar essa crença, né? A mente é um equipamento muito poderoso. Então, a mente é um equipamento muito poderoso que permite moldar a realidade. O que você quer e deseja da sua vida, e se você não direcionar a sua mente, ela cria qualquer coisa. É um carro desgovernado. Só que sem a direção, né? É isso que acaba gerando o que você não quer. Talvez você esteja se perguntando, se a mente molda e realiza, por que você tem dificuldade para criar sua realidade do jeito que você quer e do jeito que você deseja? Você sabia que a nossa mente, que nós, humanos, nós temos de 12 a 70 mil pensamentos por dia? O problema é que esses pensamentos, a maioria deles, são um processo repetitivo, ou seja, esses 70, eu nem diria 70 mil pensamentos, porque conta por pensamento, mas o problema é que esses pensamentos, na maioria das vezes, não são novos, eles são repetitivos, de coisas que você viveu lá na infância, de coisas que você nem... São pensamentos, eles viajam na sua mente. E sendo velhos pensamentos, normalmente eles são carregados de emoções, que são o que cria o que você não quer. Então, como você faz para superar esse obstáculo? Eu acredito que você já ouviu falar que nós usamos só 5% do nosso potencial, ou seja, 5% da nossa mente. É como se fosse um iceberg. Só 5% está submerso, ou seja, nós só nos damos conta no nosso dia a dia, nós só percebemos 5% do que a gente está vivendo, 5% dos nossos pensamentos.
Sendo que 95% é como se fosse... Se você entende de computador, você sabe que nós temos o Windows, que a gente está ali escrevendo tudo, e atrás ali do computador tem uma coisa que chama o DOS, né? Que é o programa mais antigo do computador. Então, o nosso subconsciente é como se fosse o DOS, ele está ali executando o tempo todo. E nosso poder está onde? No subconsciente. Pensa comigo, o subconsciente é o que nós não temos consciência. E é ele que cria, é ele que executa. Agora, se a maioria de seus pensamentos são repetitivos, se você prestar um pouco atenção nos seus pensamentos, e esses pensamentos forem indesejáveis, você tem uma enorme chance de mudar criar o que você quer e deseja. E como você faz isso? Eu posso te garantir que você não vai conseguir fazer isso brigando com seus pensamentos indesejados, sabe? Existem técnicas para isso. Uma delas é a autossugestão, com a repetição, uma âncora no que você quer. Então, você ancora no que você quer. Exemplo, quando você está com frio, como que você resolve o problema do frio? Com agasalho, ou com um aquecedor, ou com ar-condicionado, ou com uma lareira, né? Uma fogueira até, depende de onde você está, se estiver acampando. Você não briga com o frio, você procura se aquecer. É o que o Bob nos ensina, né? Deve-se dar atenção ao seu estado mental. Então, não é brigando, é você prestar atenção ao seu estado predominante, ao que você pensa com mais frequência. E por que isso? Porque isso vai regular o eixo, a direção de todas as faculdades e poderes. O estado predominante é a CPU, ou seja, é o DOS, é um programa de seu computador, e é como o estado predominante do computador, né? Exemplo, onde você usa, por exemplo, você está usando o Facebook, o Instagram, o programa está executando o quê? O que aparece na tela. Então, quando nós estamos pensando, aparece na nossa tela mental. Então, é igual. E a sua tela mental é predominante. O estado de espírito ou estado mental predominante, constituído por várias atitudes mentais que nós adotamos, coisas, eventos, a vida em geral, né? Nós estamos sempre executando isso. Faça um teste em você, faça um teste em você mesmo, observe os seus pensamentos. Faça isso por 3 dias. Observe o que você sente internamente, porque o nosso corpo é um termômetro para você detectar o tipo de pensamento que você está tendo. Talvez você ache que isso é uma besteira. Se você tem dúvidas que seus pensamentos criam sua realidade, é mais um motivo para você testar. Porque se você fizer isso, em pouco tempo, você sentirá a diferença em sua vida. Você vai começar a criar a vida que você quer e do jeito que você deseja. Experimenta. Porque tudo acontece primeiramente dentro de você. Se suas atitudes são amplamente otimistas, em sintonia fiel com o sentido da vida, isso será sua mentalidade predominante. O estado mental predominante é tudo. O estado mental é tudo. O estado mental líder, ou seja, aquele que você pensa com mais frequência, determinará a direção de onde você quer ir, para onde ele vai te levar, porque ele tem poderes. Então, se você quer a vida que você deseja, você precisa dominar e escolher os seus pensamentos, escolher seu estado mental. Por que nós agimos de modo errado, de maneira que impede a criar a vida que a gente quer, a vida que você quer? Porque nós somos treinados para acreditar que temos que mudar o que está acontecendo lá fora. Nós temos que consertar isso ou aquilo.
Nós somos literalmente programados para viver através dos sentidos. Treinados para usar os 5 sentidos. O que é usar os 5 sentidos? O que você vê, o que você vê, a gente vê, o que você pode criar, o que você pode sentir, o que você pode tocar, o que você pode sentir o sabor. Então, a gente vive pensando nesses 5 sentidos. E o que você escuta, o que você ouve, estamos literalmente presos no cheirar, tocar, ouvir, sentir. O problema é que o que nós criamos vem do invisível. É necessário desenvolver, prestar atenção em outras faculdades mentais. A gente sabe, né? Você sabe, nós sabemos que houve poucos ensinos para essas faculdades mentais. Se você conseguir desenvolver um pouco mais da percepção, da vontade, imaginação, memória, intuição, a voz do interior, essa é mais forte, a intuição, a sua vida vai mudar. Existem outras faculdades mentais, eu estou até dando uma estudada mais sobre elas, tá? Porque eu estudo, eu corro atrás de ver essas coisas para o meu, é como se fosse assim, a gente reaprendendo a vida, redescobrindo a vida. Então, como eu te falei, você pode começar a mudar hoje mesmo. Se você começa a observar você por 3 dias, perceber os seus pensamentos, ver os que são mais repetitivos, observar, às vezes, alguns gatilhos mentais, por exemplo. Gatilhos mentais são coisas que nos fazem lembrar de outra coisa. Outro dia eu estava com uma senhorinha, que era da locação do meu escritório antigo, e naquele dia estava chovendo. Então, ela falou assim, nossa, quando está chovendo, ela sempre lembrava foi o dia que faleceu o filho dela. Então, isso é um gatilho mental, Então, você pode fazer âncora para você lembrar de coisas boas, para você manter os seus gatilhos, para você ter uma criação melhor, e tem essas que elas são criadas inconscientemente, mas são. Então, você notar o que está acontecendo com você, o que você gostaria de pensar. Se você sabe que os seus pensamentos criam tua realidade, o que você deveria pensar para criar o que você quer? É um desafio, né? Então, é você ter um lugar daquele pensamento. Você criar esse pensamento do que você quer e você arrumar um gatilho para você lembrar desse pensamento constantemente. O terceiro item é você agradecer muito. Quando você tiver pensamentos desagradáveis, pensamentos que você, como por exemplo, o pensamento dessa senhorinha, que ela lembrava de um momento, né, desagradável, um momento que o filho dela subiu, foi um momento que ela poderia achar um gatilho, talvez, conectar isso ali com uma parte em que ela era criança, agradável, entende? Então, você pode desenvolver o gatilho de você lembrar de coisas agradáveis. No entanto, se você tem alguns pensamentos que são ruins, que te fazem mal, que você sente no seu corpo que não é legal, tem uma técnica que você pode usar que é, quando você lembrar daquilo, você faz o seguinte: obrigada pela oportunidade de libertar você e a mim. Isso é uma técnica de Ho'oponopono. Então, riqueza e pobreza são 2 coisas. Elas são apenas 2 lados da mesma moeda. O mesmo, elas são apenas um poder, corretamente e mal utilizado. Nós não podemos pensar em abundância e depois nos preocuparmos com condições desfavoráveis, que podem parecer, que aparecem, né? Que podem aparecer aparentes. Então, o teu pensamento ele tem que estar direcionado, porque não é possível, por exemplo, você criar riqueza pensando na pobreza. E toda a riqueza já foi criada. Primeiramente, teve que existir na mente de alguém. Então, se você quer, seja riqueza, seja saúde, tem que estar na sua mente.
A riqueza é um estado de espírito. Quando você realmente criar uma mente de riqueza, a sua vida financeira vai mudar rápido. Aqui eu estou falando de riqueza. E você? Cria o que quiser. A vida que você quer e deseja usando as verdades universal. Dê os pensamentos certos para sua mente. Leve a sério essa visão geral. Eu mudei totalmente o meu modo de pensar e a minha vida. Eu estou aplicando esses conceitos na minha vida e te aconselho fortemente a fazer o mesmo. É isso. O mundo que nós vivemos aqui fora é um espelho do nosso interior. Então, se dentro de você, se você pensa pobreza, escassez, doença, medo, é o que vai ter aqui fora. Você mudando o seu interior, todas as coisas que vão mudar exteriormente como reflexo do que acontece interiormente. Então, tudo que a gente muda aqui dentro vai ter um reflexo aqui fora. E agora é com você. Anote. Faça um teste em você. Faça um teste em você mesmo. Seus pensamentos, faça isso por 3 dias. Anote e perceba, porque o seu corpo, que você sente, cada pensamento aparece na sua tela mental. Aparece no que você pensa. Perceba. Observe seu corpo, se você sente algum cheiro, porque assim, as percepções você pode ser no corpo, pode ser um cheiro, em qualquer parte, nos 5 sentidos. Qual a emoção os teus pensamentos estão te trazendo? Se é uma emoção boa, você anota. Se for desconfortável, pergunte a si mesmo, no lugar desse pensamento, qual o pensamento que eu gostaria de ter? Isso é uma outra técnica de ressignificação. Cada vez que esse pensamento vir, o que você gostaria de ter no lugar dele? Porque ele não faz sentido para você, substitua ele. Ele não te serve mais, entendeu? Então, os nossos pensamentos criam literalmente a nossa realidade. Isso já foi comprovado cientificamente, por quê? Nós somos pura energia. Tudo que existe é a informação. Então, uma palavra, uma frase é informação. Talvez você me pergunte, como assim? Nós somos... Eu não sei se você já ouviu falar. O Einstein falava o seguinte, que Deus era matemático. Por quê? Tudo que nós temos, que nós somos, matematicamente os físicos, eles de alguma forma eles procuram explicar através da matemática, de cálculos, né? Então já ficou comprovado de que os nossos pensamentos, eles são um pacote de energia. Então, aquele pensamento que você emitiu há uma semana, ele não deixou de existir. Quando você pensa nele, você conecta a ele. Aí tem um outro pensamento que você pensou quando você tinha 5 anos. Aquele pensamento também está vivo. E esse pensamento, quando você tem ele vem para a sua mente consciente, você consegue alterar esse pensamento ainda, porque como não existe passado, presente e futuro, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, nós temos acesso ao futuro e nós temos acesso ao passado. Quando esses pensamentos que foram de coisas desagradáveis que ocorreram, e aí é onde ocorre a resignificação. Por quê? Aconteceu alguma coisa lá no passado que você não gostou. E aí o que você faz? Você, às vezes,
consciente ou inconsciente, principalmente quando nós somos crianças, a gente tenta esquecer, vai esquecer. Só que esse pensamento, como ele é vivo, ele é uma energia, ele continua com a conexão com você. Se você não consegue, não acredita, e aí esse pensamento, quando você conecta com ele, você pensou alguma coisa desagradável, que se você fizer um esforço, você busca esse pensamento. Por quê? Se pergunta para por que eu estou tendo essa sensação. E aí esse pensamento vem à tona. E aí você muda o significado dele. Você mudando o significado dele, não que de repente essa coisa não seja agradável, que você tem como mudar, não é mudar o passado, mas é mudar aquela energia que te prejudica hoje, entendeu? Então, qual aquele evento, você olhando para ele, o que deveria ter acontecido ao invés do fato real que aconteceu e que você não gosta de lembrar? No lugar daquilo, o que você gostaria que tivesse acontecido? Então, você mudando, isso chama ressignificação. Quando eu comecei a estudar a programação neurolinguística, que eu conheci a ressignificação, por isso que eu comecei a buscar por que isso acontece, porque olhando dessa forma, eu também não acreditava, entendeu? E às vezes eu até aplicava e funcionava, mas peraí, então eu quero saber por que funciona. Por isso eu fui estudar também essa parte da física quântica, para poder entender o que é, por que isso funcionava. Então, isso é por causa dessa parte que eu estou te explicando, da energia. Então, se você ressignifica, muda aquele significado na tua cabeça, para você. E por que você precisa fazer isso? Porque se aquela energia, ela não faz bem para você, e você ainda está conectado a ela, ela bloqueia as coisas que você quer para sua vida. Por quê? Não existe criar, você não consegue criar coisas boas para sua vida enquanto você tem esses pacotes de energia negativa que está bloqueando o que você precisa. Então, às vezes, quando você dá uma esquecidinha, você consegue criar coisas na tua vida agradável. Só que esses pacotes de energia, esses blocos de energia negativa, que são coisas que estão ali, é como um tapete sujo na sua casa. Embaixo, você limpou a casa, limpa e joga a sujeira para baixo do tapete. Limpa, joga para baixo do tapete. Quando a gente não limpa isso, vai somatizando. E isso gera esse tipo de energia que faz mal para a saúde, que faz mal para os negócios, por isso que acontecem as separações, falências, desemprego, doenças, porque são esses pacotes de energia que você ainda está conectado com eles. Então, tem muita coisa a ser trabalhada. Então, a gente trabalha aí a raiva, medo, tudo que é emoção que causa um sentimento de dor, cria essas energias que prejudicam o que você quer ser e ter para a sua vida. Então, é extremamente essencial que se estude, se entenda o que acontece com você, como que você pode melhorar tudo isso. Então, o que eu estou falando para você são coisas que você precisa perceber. Por quê? Perceba, quando você diz assim, isso aconteceu em função do que está acontecendo no mundo, ou isso aconteceu em função de...
Então, a gente está colocando a responsabilidade em outros eventos. E quando nós colocamos as responsabilidades em outros eventos, a gente não consegue limpar, a gente não consegue trabalhar a parte que realmente importa. Não que as coisas não aconteçam lá fora, não que as coisas sempre vai acontecer. Por quê? Tá todo mundo em desenvolvimento. E agora, se você quer continuar conectada com as coisas desagradáveis que acontecem, você vai sofrer as consequências de que tudo está acontecendo. Quando você fala, não, o que eu quero para mim é uma vida diferente. Eu quero harmonia, eu quero paz, eu quero crescimento, eu quero saúde. Então, você começa a se conectar, a ter pensamentos de saúde, a ter pensamentos de crescimento, a ter conexão com coisas que te agradam. Por quê? Se você quer ser, e você está se conectando com coisas que você não quer, se conectando com coisas desagradáveis, se conectando com dores, é o que você vai ter. Então, nós temos a situação de coisas que já te aconteceram e tem as situações das coisas que estão acontecendo nesse momento no mundo. Quando você se conecta com essas coisas, aí você traz mais coisas para criarem mais dor, mais medo, mais... e entra no processo. E isso é um processo do quê? De autossabotagem. Então, se você está aqui, você já viu esse vídeo todo, você já tem o conhecimento de entender que você cria a sua realidade. Se você sabe disso, o mínimo que você pode fazer para você não é um processo fácil, rápido, mas, cara, imagina, não sei qual a tua idade, pode ser 30, 40 anos ou 50, né? Mas pensa bem, quantos anos já foram você só criando somatizações, só criando coisas que você não queria. Então agora você tem a possibilidade de fazer isso conscientemente, para você criar pensamentos agora do que eu quero para minha vida e limpar o que passou, ressignificar o que passou. Eu sei que essa parte, talvez essa parte de você pensar o que você quer para sua vida de maneira talvez seja mais fácil. A ressignificação, você entender e encontrar travas, isso é um processo mais lento, porque não é uma caixinha de, né, que você vai abrir ali e vai estar tudo disponível para você trocar isso e aquilo. Então, é um processo, é um trabalho, é aprendizado e aplicação. Então, você aprendeu que o processo é simples, mas não é fácil. No entanto, você tem o total poder de se manter em um estado mental de poder, em um estado mental, o estado mental predominante é o que cria o que você quer e o que você não quer. De posse dessa informação, você sabe o que fazer. Então, por hoje, nós ficamos por aqui. E se você gostou do vídeo, se você acha que vai te ajudar, que vai ajudar outras pessoas, você compartilha e se inscreve no canal, se você está no YouTube, porque quando você se inscreve e toca no sininho, quando eu estiver online, o YouTube te avisa. Aí, se você está disponível, você vem. Se não, vai ficar lá, ele te manda esse link do vídeo. Percebe? Isso te ajuda. Então é isso. Fica com Deus, Silene, com você.